Olá, bom dia, boa quinta-feira, Deus te abençoe, que esse novo dia seja um dia de vitória, seja um dia de bênção, que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais, que o Senhor venha abrir a tua mente, teu entendimento, teu discernimento, que você venha glorificar o nome do Senhor nesta manhã, neste dia, amém? Hoje eu quero compartilhar com você a segunda palavra que eu falei para você ontem, que o Espírito Santo havia ministrado no meu coração, nos meus devocionais, amém? E eu quero falar com você hoje no que está escrito, é uma história muito bonita, uma história que conta a minha história, uma história que conta a minha história e a sua história. Como assim? Vou te explicar. Números, no capítulo 22, no capítulo 23 e um pouco do 20, e o 24, né? E o 24. Começa no 22, quando diz assim: Balaque manda chamar Balaão. Balaque era o rei de Moabe. E Balaão era um falso profeta. Conhecia a palavra, mas a sua conduta tinha sido corrompida, adulterada. O caráter dele já não era mais o mesmo. Então, a gente começa esse tópico assim. Balaque manda chamar Balaão. Para quê? Por quê? Bom, naquela época, todos aqueles povos ao redor do Egito, como também toda a terra, havia ficado sabendo como Deus havia tirado o seu povo do Egito, ou seja, na força do seu poder, não na força do meu braço. O Senhor nos tirou, porque nós somos o povo de Deus, né? Do cativeiro do Egito com mão forte. A Bíblia diz, com mão forte, com poder. Então, quando Deus abriu o Mar Vermelho, e mais de 3 milhões de pessoas passaram, todos os povos ali ao redor ficaram assustados com o Deus dos hebreus, com o Deus de Israel. Mais comentado entre eles, o Deus invisível. Por quê? Porque eles estavam acostumados, como tem muita gente que é acostumada até hoje a se debruçar diante de imagens, pendurar santos imagem nas paredes, no pescoço, na orelha. Então, esse costume deles lá perdura até hoje. Tem muita gente que adora outros deuses. Então, como Israel pregava e era conduzido por um Deus que não se via, ele dizia: que Deus invisível é esse que faz tudo isso? Então, eles ficaram com medo. Então, por esse medo, Balaque mandou chamar Balaão, que era um falso profeta. Quero que você venha aqui, porque tem esse povo que é uma ameaça pra gente, que está chegando, que vai me destruir, como destruir os outros. Quero que você faça o quê? Aqui está a chave do negócio. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar os hebreus, para amaldiçoar o povo de Deus. Agora vê se isso faz sentido. Dá vontade de rir, né? Mas ele fez isso. Só que aqui, do 22 ao 23, eu gostaria que você lesse depois, vai relatar essa história e aqui vai falar sobre os oráculos. Aqui, o 22, Balaque manda chamar Balaão. Aí o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, que todo mundo sabe falar da jumenta de Balaão, né? Aí vem Balaque, reencontra-se com Balaão, o primeiro oráculo de Balaão, aí vem o segundo oráculo, o terceiro oráculo de Balaão e o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Profecias. Ele até ia nos montes. Balaão, sobe no monte tal, sobe não sei aonde, porque o povo tá ali. Tu sobe daqui tu já ergue a mão e amaldiçoa eles. Foram traçadas várias estratégias para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus e tivesse êxito. Só que todas as vezes que Balaão ia abrir a boca dele para amaldiçoar o povo hebreu, saíam as profecias dos oráculos de bênção. Sabe por quê, queridos? Porque aqui no 23
a partir do versículo 7, diz o seguinte: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quer ameaçar? Eita, glória a Deus! Sabe por quê, queridos? Que nenhum dos oráculos e nenhuma das ameaças e nenhuma das estratégias de Balaque para Balaão amaldiçoar o povo de Deus funcionava? Nunca funcionou. Todas as vezes que Balaque se posicionava nos montes, nas planícies, nos lugares altos para amaldiçoar o povo de Deus, nele sempre, ao invés de amaldiçoar, ele lançava uma profecia de bênção. Por quê? Por causa do que está aqui em Números 22, versículo 7. Como posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como eu posso ameaçar quem Deus não está ameaçando? Né, queridos? Então nós precisamos entender que nenhum encantamento vale sobre Jacó, a gente vai ver já já. Então não tem como, irmãos, amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não tem como ameaçar, entendeu? Quem Deus não está ameaçando. Então não vale encantamento sobre Jacó. Não vale macumbaria, bruxaria sobre a igreja do Senhor. Pode xingar a igreja do Senhor, pode falar mal da igreja do Senhor, pode dizer que está fazendo macumbaria, pode dizer que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou, mas aqui está dizendo que não vale encantamento sobre Jacó. Aleluia, glória a Deus. Aqui está dizendo que nenhum dos oráculos de Balaão foi amaldiçoando. Aqui está dizendo que nenhuma das estratégias de Balaque funcionou. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque não se pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Aqui no versículo 21 diz, sabe o quê? Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, aleluia, glória a Deus, o seu Deus está com eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá aqui, ó. O Senhor, o seu Deus está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. O brado de aclamação do Deus de Israel está no meio de Israel, está no meio do arraial, está em mim, está em você. Não tem como. Não tem como. Então pode fazer a bruxaria que fizer, pode se unir todos os terreiros de macumba, toda o Ica, né? Bruxaria, satanismo, faça o que quiser, não há encantamento sobre o povo de Deus. Está aqui na palavra. Não há encantamento sobre Israel, está aqui, está aqui. Nenhuma desgraça se vê, não tem nenhum mal. Não se vê desgraça no meio do povo de Deus. Então não tem como, irmãos. Nós não temos o que temer. Nós temos que nos posicionar como povo de Deus, tomar uma posição como igreja do Senhor na terra, orando, jejuando. E isso, irmãos, nós precisamos entender que a oração, o jejum, a meditação da palavra, a obediência, o posicionamento e muitas outras coisas como igreja, não é só para o momento que estamos vivendo. Essa é um decreto, é algo que você tem que ter diariamente. Você tem que ter uma vida diária de devocional ao papai. Você não é a noiva do Cordeiro? Você não está se preparando para o grande casamento que é a volta de Jesus? Você não está se preparando para as bodas, como está em Mateus 22? Você não está se preparando para isso? Então a tua vida tem que ser assim. Rendida aos pés do Senhor. É assim que a tua vida tem que ser. Todo dia da tua vida. Independente se você está vivendo guerra, independente se você está vivendo paz, independente se o teu celeiro está abundante, independente se o teu celeiro está seco, independente se tem um Balaque tramando contra a tua vida, independente se tem um Balaão te amaldiçoando, independente de qualquer coisa, você é o povo de Deus. Por que toda vez que olha, o povo nem sabia que Balaque estava com tanto medo deles.
O povo nem sabia que Balaão estava ali nos montes, nos altos, nas planícies, lançando palavra, tentando, né? Porque ele não lançou. Palavra de maldição contra eles. Eles nem sabiam. E por que eles não sabiam, irmãos? Porque eles tinham uma vida rendida aos pés do Senhor. Porque existia um líder ali chamado Moisés, que era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, que cuidava do povo de Deus. Então, enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando de você. Enquanto nós estamos obedecendo o que o Senhor nos manda, nos desviando do mal, sendo honesto, tendo caráter, entendeu? Proclamando a palavra dele, abençoando as pessoas, orando por elas, meditando na palavra, jejuando, orando, o Senhor está cuidando de mim e de você. Quantas emboscadas o Senhor já nos livrou? Quantas enfermidades, quantos ataques o Senhor já nos livrou, sem a gente nem saber? Então, querido, não se pode fazer isso. E sabe por quê, queridos? Porque aqui, no 22, diz o seguinte: Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Aqui está dizendo. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirão de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa, se levanta como um leão que não se deita até devorar sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Você está entendendo o que a palavra de Deus está relatando? O que um oráculo, o que o inimigo, que essas palavras aqui, queridos, que eu estou lendo, é o segundo oráculo de Balaão. O que eu estou lendo aqui, o que eu li foi o primeiro aqui, que eu não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou, é o primeiro oráculo. Essa palavra que eu estou lendo agora é do segundo oráculo, ou seja, essas palavras estão saindo da boca do inimigo. É o próprio inimigo reconhecendo que nós saímos do Egito com o braço forte do nosso Deus. Que nós somos um povo, irmãos, que nós estamos sendo trazidos na força do boi selvagem. Você sabe o que é um boi selvagem? Você já andou assim no sertão, no interior assim, onde tem aquele boi brabo, que se brincar bota o povo para correr? Pois é, a força do boi selvagem. Você está entendendo essa palavra, querido? Um povo que se levanta como um leão, como leoa, que não se aquieta, que não para até devorar a sua presa. Então, querido, nessa manhã eu quero que você entenda que você não é qualquer pessoa. Que você é um povo de Deus, que nós somos o povo de Deus, que nós somos a igreja do Senhor. Aqui está dizendo o quê? Que não há magia contra Jacó. Aqui está dizendo o quê? Que não tem encantamento sobre Israel. Então pode fazer a macumba que fizer. As portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Esse tal pão que o diabo amassou, a igreja nunca vai comer. Porque esse pão é reservado exatamente para eles, por filho das trevas. Esse pão que o diabo amassou, o Deus deles amassou, eles mesmos é que vão comer. Porque o nosso Deus nos tira com mão forte, com poder, como leão e como leoa, se posicionando como igreja do Senhor na terra. Nós não somos um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer. Tá entendendo? Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo que saiu do Egito e cobre a face da terra, diz a palavra de Deus em Números 22:10. Quando Balaão foi atrás de Balaque, ele disse assim, Balaão respondeu a Deus. Respondeu, Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, enviou-me uma mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los.
Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo. Por quê? Por quê? Porque é um povo abençoado. Isso aqui é Balaão falando para Balaque, dizendo que Deus disse para ele: não vá, porque esse povo não é amaldiçoado. Esse povo é abençoado. Aqui está relatando que Balaque, com medo do povo de Deus, com o povo que saiu do Egito e que encheu a face da terra, porque assim é a igreja do Senhor ao redor da terra, entendeu? Ele queria amaldiçoar eles. Quem sabe depois dessa maldição eles vão enfraquecer e eu vou conseguir derrotá-los. Sabe quando a igreja do Senhor vai enfraquecer? Nunca. Porque porque infelizmente tem alguns que são compactuados com Balaque, alguns são compactuados com Balaão, ainda que exista esses Corá no meio de Deus, ainda que exista esse Judas no meio de Deus, ainda que existam os Tobias e os Tambalates no meio de Deus, a igreja do Senhor nunca vai enfraquecer. Nunca, nunca. Todos esses personagens passaram pela igreja. E se você for ler a palavra de Deus para saber o fim de Tobias, lá em Neemias, o fim de Sambalate, lá em Neemias, se você for ver o fim de Irão, o fim de Dan, o fim de Corá, quando se levantou contra Moisés, você vai ver que não prevalece. Se você for ler Números, esse livro aqui, Números 12, você vai ver que a lepra atacou Arão e atacou Miriam, os próprios irmãos de Moisés. Por quê? Porque não adianta, se você se levantar contra a igreja, você pode ser irmão de sangue, você pode ser quem você for, você vai perecer, você vai se dar mal. Não vale encantamento sobre Jacó, não vale magia sobre Israel. A igreja do Senhor foi conquistada com o sangue de Jesus. Existe o sangue do Cordeiro de Deus sobre a noiva dele. Aleluia, glória a Deus. Existe o sangue do Senhor sobre a noiva dele, sobre a igreja do Senhor, na face da terra, como a gente viu aqui. Nós somos cobertos com o sangue de Jesus. Nós somos lavados com o sangue de Jesus. Não adianta, não adianta. Não adianta, queridos, lutar contra a igreja, lançar maldição contra a igreja. Não, mas eu vou fazer uma macumba, uma bruxaria, vou juntar todos os bruxos do Brasil, da terra, para amaldiçoar a igreja. A igreja do Senhor, você está falando, é da igreja? Não. Você deve estar enganado. É da noiva do Cordeiro, aquela que Jesus conquistou, resgatou, pagou um preço por ela na cruz do Calvário. É essa igreja que você está, é desse povo que você está falando. Olha aqui. O que o Deus, o pai da igreja, o dono da igreja, está dizendo a respeito de quem se levanta para amaldiçoar. E isso eu estou lendo aqui, mas tem muito ainda a saber a respeito disso. Só, queridos, que até aqui o Espírito Santo deixou claro para quem gosta de se levantar contra a igreja, seja com jejum contrário, seja com oração contrária, seja com inveja, seja com palavra de maldição, seja com calúnia, seja com defamação, seja com macumbaria, com bruxaria, seja como for, aqui está dizendo que não vai adiantar. Caluniaram, perseguiram, falaram mal, Estevão, o próprio Jesus, Paulo, distorceram, contaram mentira com o nome dele, fizeram tudo, irmão, nunca prevaleceu. Nunca prevaleceu. Em toda a história da igreja, o que a gente tem é certeza, a gente não sabe, a gente não ouviu falar. Nós vimos que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja apanha, mais cresce. Por que que Faraó começou a escravizar o povo de Deus? Porque eles estavam crescendo tanto, que Faraó começou a ficar com medo. Se esse povo se levantar contra nós estamos ferrados. Só que o povo de Deus é um povo tão sem maldade, que quem é povo de Deus, quem serve ao Deus vivo, não tem maldade no seu coração,
que eles estavam lá, o povo hebreu, crescendo de uma forma extraordinária, mesmo debaixo do açoite, mesmo debaixo da perseguição, porque a Bíblia diz que quanto mais persegue, mais a igreja cresce, e eles não tinham percebido. Só, queridos, que ainda que os hebreus tivessem percebido o tanto que eles tinham crescido, eles não iriam se levantar contra Faraó, porque não é da igreja se levantar contra ninguém. Sabe por quê? Porque ontem nós vimos que quando o Senhor mandou de repente o terremoto, Paulo não deixou que os presos saíssem, porque nós não somos um povo de confusão, nós somos um povo da paz. A igreja é um povo da paz, a igreja não é de confusão. Quando você vê, pode ser crente, gosta de uma confusão, gosta de uma fofoca, gosta de um fuxico, gosta de estar examinando a vida dos outros por WhatsApp, por Facebook, por seja o que for, não é crente, é joio. Tem um nome para esse povo, não é joio, não é trigo, não é Israel, não é Jacó, não é a igreja do Senhor. Então, nós somos um povo pacífico. Quando você vê o tumulto, não é da igreja do Senhor. Não é da igreja do Senhor. Então, queridos, esse povo saiu de lá com medo. Então, o Balaque estava com o mesmo medo. Só que nós não temos esse costume. Quando o Senhor tirou ali, eles iam levando o caminho deles numa boa. A defesa foi quando vinham que estava aqui, atacando eles. Mas eles estavam de boa. Por quê? Porque aqui, quando ele diz aqui, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Aí o seguinte, o 9 fala o seguinte, 2 cumes rochoso eu vejo, 2 cumes rochoso eu vejo, os montes e os avistos. Aliás, dos montes eu os avisto, ou seja, de longe ele está vendo que o povo está num monte e do monte ele está avistando todo o povo de Deus. Aí o que ele fala? Vejo um povo que vive separado. Vejo um povo que vive separado e não se considera, aleluia, um povo qualquer. Não se considera como qualquer nação. Não se considera como qualquer nação. Aí é que está a diferença, querido. Aí é que muitas vezes o povo lá fora não entende. Porque acha que nós somos uma nação qualquer, que nós somos um povo qualquer. E nós não somos um povo qualquer, nós não somos um povo qualquer. Nós não somos. Nós somos uma nação santa, o sacerdócio real do Senhor, a igreja santa do Cordeiro na terra. É isso que eu e você somos. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo que vive separado. Nós somos um povo que não nos consideramos qualquer coisa. Infelizmente, irmãos, tem hora, existe momento e até pessoas que a gente se considera uma qualquer coisa. A gente se rebaixa para qualquer coisa. Eu estou vendo hoje, nas redes sociais, aqueles que se dizem, esse povo aqui, aqueles que se dizem que não é uma nação qualquer, aqueles que se dizem bem aqui que é um povo, que é uma nação que está sendo trazida na força do boi selvagem. Infelizmente, eu tenho visto alguns dizer que é esse povo que foi levantado como leão, como leoa. Eu vejo alguns desse povo que se diz um povo que Deus não deixa ser amaldiçoado porque ele já abençoou. Infelizmente, se considerando como uma nação qualquer, se posicionando para o erro. Se posicionando para a coisa errada. Se posicionando para defender Balaal. Para defender as ideias de Balaque. Como você é um povo que está aqui registrado, um povo poderoso, um povo que não é uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você não é uma nação qualquer. Aqui está dizendo que o Senhor está com eles, que o Deus vivo brada no teu meio e tu está ali defendendo as ideias, as ideologias de Balaque. Amaldiçoando o povo de Deus por causa de Balaque. Porque nem Balaão conseguiu. Toda vez que Balaão ia lá para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoava.
Então, nem como Balaão você pode ser considerado. Você é Balaque, mas se considera povo de Deus. Você não é povo de Deus. Se você está defendendo as ideologias de Balaque, você é joio. Você não é um povo de Deus, você não é igreja. E aqui está dizendo que não vale encantamento. Aqui está dizendo que nós fomos tirados com a força do boi selvagem. Aqui está dizendo que Deus está bradando no nosso meio. Aqui está dizendo que o Senhor já nos abençoou, que não vale encantamento, que não vale magia. Aqui está dizendo, eu quero terminar. Números capítulo 23. No versículo 9 diz: Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Eu quero terminar com isso e pedir a Deus, orar ao Senhor nessa manhã, que você, em nome de Jesus, se conscientize que você não é um povo qualquer, que você não faz parte de uma nação qualquer, que você não faz parte de uma igreja qualquer. Você faz parte da igreja que foi conquistada na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus Cristo. Você não é um povo qualquer. Em nome de Jesus eu oro nesta manhã, que você entenda isso, que você se fortaleça no Senhor, que é o que tirou você do Egito. Que você procure olhar para você, para o Deus que você serve, e você se posicione contra as ideologias de Balaque, contra Balaão. Ore ao Senhor repreendendo isso, e que Deus te dê graça, misericórdia, e que você tenha um grande entendimento, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.